Com uma capacidade extraordinariamente infinita, a energia da força pode ser explorada pelos mais diversos seres, sejam eles do lado sombrio ou da luz. Essa energia foi capaz de ser drenada e transformada em magia, e principalmente poderes. Poderes esses que se mostraram dos mais diversos tipos. Um grupo seleto de seres nomeados como sensíveis à força foram capazes de usufruir desses poderes da melhor forma possível e chegaram a ser capazes de desenvolver alguns poderes, por assim dizendo. Alguns deles se tornaram indispensáveis na vida de um sensível. Outros foram considerados proibidos, esquecidos e até inúteis. Já os que farão parte dessa lista foram considerados parte dos poderes mais bizarros da força. Force Smell, o cheiro da força. Como o próprio nome já diz, era uma habilidade da força capaz de aguçar o olfato. O principal objetivo seria captar odores imperceptíveis para narizes comuns, principalmente humanos. Dessa forma, o usuário agiria como um tipo de cão farejador, ou dentro do universo Star Wars, um Massif ou um Anuba, reptilianos muito utilizados para farejar e caçar. Um Jedi que utilizou essa habilidade foi Luke Skywalker, que conseguiu farejar e seguir o cheiro do cigarro do ladrão Knowles Ferrier, agente que trabalhava para o grão-almirante Thrawn. Anos mais tarde, ele usou essa habilidade novamente para sentir o cheiro de refugiados que se encontravam no Super Dreadnought Olho de Palpatine. Force Travel, a viagem da força. A habilidade da força é extremamente poderosa, capaz de permitir o usuário viajar em um longo percurso através de uma fenda momentânea no espaço. Resumindo, um portal de teletransporte como os que levam para o mundo entre mundos. A diferença é que atravessando, o usuário chega instantaneamente no lugar desejado. O problema é que essa foi considerada uma habilidade do lado sombrio, uma vez que ela tenha quebrado as regras básicas da galáxia, rasgando o tecido do universo. O usuário é totalmente corrompido pela escuridão ao utilizá-la. Isso piorava ainda mais dependendo do quão longe é o alvo em relação à sua posição atual, e o quão familiar é o local para o indivíduo. Os únicos que foram capazes de utilizar essa habilidade sem gerar consequência foram os deuses de mortes, pois o lugar era totalmente controlado. Porém, o pai deixou bem claro que seria imperativo que ambos os filhos permanecessem isolados no planeta. Você não pode imaginar como é doloroso amar tanto assim meus filhos. E saber que eles poderiam destruir a estrutura de nosso universo. A viagem da força também era bem diferente da Díade na força, que compartilhava uma energia pura da força, sendo uma conexão natural, bem como o poder da própria vida. Malácia, habilidade utilizada para gerar fortes tonturas e náuseas nos inimigos, embora não fosse permanente e nem resultasse em danos à saúde. Isso fez com que essa habilidade não fosse considerada do lado sombrio. O auge dessa técnica permitia que, ao invés do usuário utilizar a própria energia para executá-la, ele poderia usar do próprio alvo contra ele mesmo, e o máximo de efeitos colaterais que poderia acontecer seria o alvo vomitar. Descrita no Grande Holocron e no Holocron de Aisling Crimson na Era da Velha República, essa habilidade era bastante conhecida, porém raramente utilizada. Isso porque a maioria dos Jedi dessa era optaram por alcançar os mesmos efeitos através de outros poderes que afetavam a mente, embora considerassem essa técnica uma defesa poderosa. Nos últimos anos da República Galáctica, o mestre Jedi Oppo Rancisis estudou e praticou bastante esse poder a ponto de aperfeiçoá-lo, ensinando a diversos padawans no templo. Mas menos de 1% dos que aprenderam realmente conseguiram dominá-la. Um deles foi o mestre Jedi Plo Koon. Fase. Sem muitos detalhes, afinal seu objetivo era bem direto. Fase era uma técnica capaz de fazer com que o usuário atravessasse diversos tipos de matérias sólidas, principalmente paredes e portas. Leia Organa acreditou que os Celestiais, os deuses de mortes, foram os responsáveis pelo desenvolvimento dessa habilidade, isso através do que aprendeu com os Killiks. Já Rainar Tu
afirmou que os Killiks a criaram na época que desenvolveram o mal. Ele passou a crer nisso quando testemunhou Bazel-Warv executar a fase após ter sido atingido pela psicose da força. Não há mais informações sobre o tanto de energia necessária para utilizar essa habilidade, mas sabe-se que não é tão ofensiva em relação à força em si. Logo, não é uma potencial habilidade sombria. Plant Control, ou Plant Surge, o controle das plantas, também conhecido como Consistor Sato, um poder da força baseado na canalização da energia vital das plantas. Essa habilidade permitia melhorar a taxa de crescimento das plantas e até afetar a maneira que elas crescem. Assim, até em batalha, o usuário pode controlar o crescimento das plantas em sua volta numa velocidade surreal, podendo usá-las para envolver suas vítimas. Dependendo da forma que forem presos, dificilmente conseguiriam se soltar, sendo capazes de se livrar dos laços apenas através da força bruta ou com jeito e delicadeza. Ao longo da história galáctica, foram registrados vários Jedi que utilizaram isso para finalizar conflitos com o mínimo de violência possível. Lord Pelec, em Harukal, utilizava essa habilidade para vagar pelas selvas do planeta, abrindo caminho sem precisar destruir as plantas, dessa forma evitando danos à fauna e à flora nativa. Um uso bastante conhecido dessa habilidade, mas de uma forma modificada, aconteceu em Felúcia, onde a mestra Jedi Shakti utilizou os tentáculos de um Sarlacc para atacar o assassino aprendiz de Sith Galen Marek. Pois é, essas foram mais 5 dessas habilidades que há muito tempo já estão em desuso. Qual delas você gostou mais e usaria? Comenta aí pra gente. E só lembrando, para assistir os outros vídeos dessa série, basta acessar o link da playlist na descrição desse vídeo, que nesse momento vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.